A dívida com Americanas não para de aumentar. Uma nova lista foi enviada, os valores foram atualizados e dessa vez o maior impacto foi aqui nos bancos, né? Saindo uma dívida só com os bancos de 13,1 bilhões para 15,2 bilhões. Mas eu tenho algumas ressalvas aqui para fazer, a gente já vai dar uma olhada aqui na lista, mas primeiro já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal ativando o sino, tá? Que aí você é notificado quando eu faço novos vídeos. Então, essa dívida aqui a gente precisa lembrar como que ela se originou. Lá no dia 11 de janeiro, a Americanas veio aí falar, né, dessa dívida. A princípio era 20 bilhões. Já no dia 12 de janeiro já lançou aí ao mercado o caos, né? As Americanas despencaram 78%, bancos caíram muito, né? Isso foi aquela primeira mensagem. Depois a lista foi enviada atualizada, né? E esses 20 bilhões virou 43 bilhões, né? Só lembrando que risco sacado é uma operação de modalidade de antecipação de recebíveis, onde as empresas usam financiamentos bancários para esticar o prazo de pagamento aos fornecedores. Só que a Americanas ela lançava o risco sacado dela aí na conta de fornecedores e aí a dívida ficava aí oculta, né? Então era um lucro de mentirinha aí que ela tinha, né? Um dinheiro de mentirinha e aí que gerou todo aquele caos. Falando bem resumido o caso, né? E relembrando o comportamento dos bancos logo após o anúncio da dívida e da Americanas, é impressionante como eles foram muito guiados por Americanas. Olha só, a gente vê aqui que logo depois do anúncio já teve aqui uma precificação correta do mercado, onde o Banco do Brasil, que é o menos proporcionalmente em termos de lucro impactado aí pela Americanas, caiu menos, na sequência Itaú, na sequência o Bradesco, na sequência Santander, na sequência o Banco ABC, exatamente na proporção correta em relação aos lucros. Na sequência, seguiu mais ou menos essa caminhada, mas o Banco do Brasil ele destoou, era para ele estar provavelmente no 0 a 0 se fosse apenas isso, mas ele teve a questão política aí, né, que acabou ajudando onde a nova presidente assumiu e meio que deu uma quebrada naqueles discursos muito populistas que o Lula vinha fazendo, né? Então ela falou que vai sim manter o lucro aí do banco, vai manter o interesse do banco em termos de lucro, vai focar sim um pouquinho mais no consignado, vai manter o foco no agro, então assim, talvez a linha que vai seguir não vá prejudicar os lucros do banco, então o mercado deu uma animadinha, o Banco do Brasil estava muito descontado, vinha caindo muito, então foi uma recuperação aqui. Ainda está com um pouquinho de dúvidas aí o mercado, mas já deu uma bela de uma melhorada. Na sequência nós temos o Itaú, que ele é o menos impactado depois do Banco do Brasil, e olha só, ele já caiu menos 2%, né? Então foi uma queda bem menor que a dos outros. Na sequência nós tínhamos aqui o Bradesco, até que o resultado dele veio um pouco pesado aqui em inadimplência, pesado em termos de PDD para o próximo ano, né, o 2023 inteiro. Então o mercado se decepciona, ele cai muito. Também teve o susto, né, da provisão 100% na Americanas, que é uma provisão grande, e aí a ação cai 13%, mas ele era exatamente aqui na linha de impacto, né, que o Banco Santander tem um impacto um pouco proporcionalmente maior aqui. E aí nós temos o Santander, que estava ocupando exatamente a proporção aqui dele em termos de impacto Americanas, mas como o resultado dele deu até uma leve animadinha em termos de inadimplência, né? Ali um viés um pouco positivo em algumas coisas, e ele não fez a provisão 100%, que deu uma menos assustada no mercado, vamos assim dizer, ele acabou passando aqui o Bradesco, né? E o Banco ABC, que era o mais impactado, ao longo de sobes e desces, que é natural do banco acontecer, ele estava na performance pior até o Bradesco decepcionar aqui. O resultado do Banco ABC foi muito bom, mas proporcionalmente ele aí foi o mais impactado pela Americanas. Aliás, o Banco ABC ele vem performando bem nos resultados já há um bom tempo, né? Mas não teve jeito. A Americanas impactou feio nele, ele caiu 10,5%, mesmo fazendo provisão de apenas 30%, tá? E aí essa dívida aqui da Americanas com os bancos tende a ser uma novela muito longa, né? Nós vimos aí no primeiro momento já o BTG entrando na justiça, o BTG pôs a boca aí na imprensa mesmo, reclamou um monte, conseguiu bloquear 1,2 bilhões americanas, mas depois acabou revertendo aí esse bloqueio, né? A justiça normalmente tende aí a levar um pouco para o lado mais da empresa que está em recuperação judicial, né? De qualquer forma, houve essa reversão do bloqueio. Depois a justiça acatou aqui o pedido do Bradesco, né, fazer apreensão na Americanas, então fazer investigação realmente aí nos e-mails e tudo mais aí, para identificar realmente quem é o culpado, quem sabia, quem não sabia.
Americanas primeiro recorreu, parece que aí estava nessa briga aí, mas a Justiça de São Paulo determinou que o Bradesco tem acesso aos e-mails de diretores da Americanas. O Bradesco não tá para brincadeira não, foi para cima e na decisão da juíza Andréa Galhardo concede 3 dias para que a Microsoft, dona da nuvem onde estão armazenados os documentos, permita a retirada das trocas de mensagem de executivos da varejista listadas pela Kroll. Então o Bradesco não deixou barato, contratou essa Kroll aqui, que é uma empresa especialista nesse tipo de investigação, e não vai ficar fácil aí para os culpados saírem aí sem serem descobertos. Agora, sem serem punidos, é Brasil, né? Vai saber o que pode acontecer. O dinheiro faz tudo aqui nessa desgraça, né? Bom, então a justiça aí autorizou Americanas a emprestar 2 bilhões para a empresa. Olha que bonitinho, né? Eles devem aí 43 bilhões, que não para de subir, na verdade já subiu de novo, né? E eles vão emprestar 2 bilhões. Emprestar ainda, né? Assim, resumindo, você acionista de bancos, você tem sim que emprestar para Americanas, né? Não vai ter esse dinheiro de volta, pelo menos não 100%. E aí eles mesmos, os próprios donos, não querem emprestar, né? É brincadeira um negócio desse. E aí, olha só, eles têm aqui 160 bilhões, o triozinho aí, Jorge Paulo Lemann, Marcelo Telles, Beto Sicupira, 160 bilhões. Eles vão emprestar 2 bilhões, tá? Então, maneiro isso aqui, bem legal. A gente vê aí o Lemann jogando tênis em Miami. E pra ser sincero, não tem problema nenhum eles se divertirem, seguirem a vida. Se fosse aí um rombo da Americanas, puxa, a Americanas virou a mesbla e realmente deu um problema, tá prejuízo aí, não tem problema. Agora, quando o negócio envolve fraude, corrupção, mesmo que eles sejam aí inocentes, cara, não dá pra aguentar esse tipo de coisa, né? É triste, né? É triste. Eles tinham que estar aí suando, chorando aí pra sair dessa situação, mas não. Estão aí de boaça, né? E aí, a nova lista de credores da Americanas traz essa correção aí da dívida, né? Os números são maiores, a lista é maior, tem tipos aqui de contas diferentes, né? Então a lista de bancos agora saiu de 3,1 para 15,2. A maior alteração foi o Itaú Unibanco de 2,9 para 4,3 bilhões, tá? Mas eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Eu não tenho certeza se realmente eles estão levantando correto. O Bradesco aqui eles puseram como 5,2 bilhões, mas eu somei lá e não deu isso, tá? Então, em relação ao Itaú, a minha ressalva aqui é em relação a Itaú Crédito Privado, Itaú Renda Fixa. Eu não sei se esses tipos de lançamento aqui novos que apareceram, se realmente são algo que vai realmente levar uma maior provisão aí do Itaú. Precisa mais clareza. A Americana só jogou a lista aí, ó, toma, e não falou nada. Então, não sei exatamente se isso aqui entraria como maior lista. Essa questão aqui parece que sim, então algumas partes sim, outras eu estou em dúvida. Eu prefiro, ó, outra aqui também, eu prefiro ver aí conforme vai ser explicado no mercado, mas ainda assim o mercado está contando tudo isso. No caso do Bradesco, eu não sei de onde esse pessoal tira essas informações, né? Eu somei aqui tudo que é lançamento do Bradesco, tem 4 lançamentos do Bradesco e não soma aqueles valores todos. Aumentou sim, mas não aumentou aquilo tudo, tá? E assim, parece que todos os sites parece que falam os mesmos números, não sei se um lança e outro sai copiando, porque não tem aquele valor todo. Então, primeiro falando aqui da questão da dívida, o quanto aumentou da Americanas, e depois a gente fala do quanto de PDD eles fizeram e quanto faltaria a fazer, tá? Bom, então observando aqui a dívida, nós temos o valor anterior aqui do Bradesco, por exemplo, e o novo atualizado pelas minhas contas, daqui a pouco eu ponho do que os sites aí estão notificando. Nós tivemos um aumento de 2,47% na dívida do Bradesco. No Santander não tivemos nenhuma mudança, tá? No Itaú nós tivemos uma mudança significativa, caso aquelas linhas realmente sejam ali plausíveis, né? Então deu um aumento de 48,5%, mas eu preciso analisar aí depois o comentário do banco, né? O Banco do Brasil não mudou nada e nem o Banco ABC também não mudou nada, né? Então, em termos de impacto do lucro aqui, dessas provisões no lucro do ano fechado dos bancos, sem contar as americanas, né? Só o lucro deles normal, sem americanos, o quanto que essas provisões impactam aí? Temos do Bradesco 21,1, com a nova dívida, antes seria 20,6, 24,3 do Santander, 12,8 aqui no Itaú, sem considerar essas atualizações, 8,6, e já está provisionadinho, né?
o Banco do Brasil aqui 4,2 e o Banco ABC 44,9. Então você vê que o Banco ABC está resistindo muito bem bravamente porque teve bons resultados, né? Porque realmente é muita porrada aqui no Banco ABC, né? E agora observando em termos de provisão que já foi provisionado, o que faltaria estar provisionando, o Bradesco então faltaria provisionar então esse valor aqui, que representaria 0,5% do lucro anual, baseado no lucro que ele teve em 2022, sem contar Americanas, impactando. E aí no trimestre, dividindo por 4, uma quantia de padoca mesmo, daria então 2% do impacto em um trimestre no Bradesco aqui, em nível do trimestre 2022, né? O Santander faltaria estar provisionando teoricamente mais 70%, porque ele não disse aqui o quanto ele provisionou, mas pelos cálculos desde ali do resultado trimestral, no dia que lançou, eu já entendi que foi 30% e continuo nesse entendimento aqui. Então faltaria ainda provisionar 17% do lucro dele, o que dá 68% de um trimestre, bastante coisa, né? Enquanto o Itaú ele já deu provisão de 100%, mas caso realmente seja elevado as provisões, ele teria que provisionar mais isso aqui, o que levaria a 4,2% aqui do lucro no ano, e no trimestre representaria 16,6% do lucro. Enquanto o Banco do Brasil ainda não teve o resultado, ele precisaria provisionar então 4,2% aqui por cento do ano e 16,8% de um trimestre, tá? Enquanto o Banco ABC provisionou 30% aí no trimestre, então faltaria ainda provisionar 291 milhões, baseado no seu lucro aí sem impacto de Americanas, representa 31,5% do ano ainda a provisionar, e num trimestre representaria então 125,8% de um trimestre do banco. Então você vê que é mais de um trimestre apenas de provisões americanas. Vale destacar aqui em negrito que essa provisão de 100% que eu estou considerando é apenas para motivos de cálculo, não foi tudo perdido. Em termos de recuperação judicial, algo vai acabar retornando em algum momento. Pode demorar muito, mas em algum momento deve estar retornando, tá? Então, no caso aqui do Banco ABC, por exemplo, o argumento dele também foi correto. Eles provisionaram 30%, o que é o padrão, né? E aí, conforme for desenrolando aqui o andar da história, eles vão provisionando um pouco mais aí à frente, né? Pode ser mais 10, mais 20, mais 30, mais 50, alguma coisa vai provisionando aí, mas dificilmente vai chegar aos 100%. Então, a gente tem a entender aí que, por exemplo, quem está provisionando bastante 100% vai acabar tendo um retorno. Infelizmente, quem provisionou apenas 30% vai acabar tendo que desembolsar um pouquinho mais aí, né? Então, é isso aí que é o meu entendimento sobre essa situação. Colocando a provisão do Bradesco que os sites têm levantado, e vale destacar que eu já vi várias vezes os sites errarem em manada, né? Um vai errando atrás do outro, como no caso do anúncio de dividendos da SB3 aí no fim do ano passado, que eu até alertei que isso aqui era AS Operações, assim que eu ouvi essas notícias, mas como isso aqui envolve contabilidade, aí não é minha praia, talvez eles estejam vendo alguma coisa que eu não esteja. De qualquer forma, eu vou pôr aqui o valor aí da provisão que eles estão calculando aí, de algum lugar eles tiraram, daria um aumento então de 8,33 na provisão aqui do Bradesco, né? E aí representaria então no lucro inteiro do Bradesco 22,3% ante a dívida anterior aí de 20,6. Atualizando então em termos de provisão, o Bradescão aqui teria que provisionar então ainda 1,7 do lucro anual ainda para compor esse aumento aqui, e no trimestre representaria 6,9% de um trimestre apenas essa provisão aqui das Americanas, que ainda teria que fazer, considerando, né, o lucro de 2022 sem impacto das Americanas, tá? E agora eu peço a você aquele pacotinho, né? Se inscreva no canal, ative o sino, deixe o like e comenta o que você acha desse caso da Americanas, que é uma vergonha, né? Um abraço, até o próximo. Valeu!